Estamos de volta com o Band Entrevista aqui pela TV Maringá. Você sabe, finalzinho de tarde, começo de noite, dos sábados, a gente traz sempre uma pessoa que é notícia, que faz notícia, que transforma a notícia que você vai ver ao longo da semana, para você conhecer um pouco mais a respeito dela. Hoje nós estamos trazendo a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maíra Clésia de Araújo. Clésia, nós ficamos no bloco anterior para conversar sobre o Código Florestal. Parece que agora a gente chegou numa zona de consenso, né? Mas a construção dessas alterações do Código Florestal, como é que elas se deram? Olha, eu acho que as entidades tiveram uma participação muito grande, o setor político, né, os deputados, né, os senadores, né, eu acho que todo mundo teve a sua importância e, obviamente, que as partes interessadas para que se construísse, não o ideal, mas aquilo que fosse o maior número de pontos consensuais, eu acho que a gente chega aí numa reta final, né, que a gente espera que isso seja aprovado, não sendo ideal para todos, mas eu acho que demonstra aí a capacidade de se sentar, de se discutir e se buscar os pontos que possam ser viáveis para o setor produtivo, para a defesa do meio ambiente. Eu acho que todo mundo vai sair ganhando num primeiro momento. Eu acho que se mudar isso, claro que precisamos avançar, precisamos, mas essa tomada de decisão agora, o que se fez e construiu para chegar até agora, mesmo não sendo ideal, eu acho que foi importante, demonstrou a capacidade de discussão que nós temos e também a capacidade de contrapor. Eu acho que o interesse de todos aí, de ambientalistas, de produtores rurais, estão colocados. Eu acho que quem ganha é a sociedade. Então vamos torcer para que seja votado. Não se conseguiu aí o projeto ideal, mas é o ideal possível, né? Exatamente, exatamente. Talvez aí ainda essa discussão se está tendo anistia ou não para os desmatadores, né? É uma discussão que ainda vai durar muito tempo, porque mesmo tendo aprovado a lei, as alterações na lei, isso ainda vai se continuar discutindo, até porque o que se visa daqui para frente é uma preservação maior do ambiente como um todo. Uma preservação que não interfira na produção. Exatamente, eu acho que tem que buscar produzir com qualidade, mas acima de tudo preservando, né, o meio ambiente, e nós entendemos a importância dos dois lados. O Brasil, sem dúvida, é um país que faz a diferença para o mundo, pela sua capacidade de produção, pelas áreas que nós temos disponíveis, mas a gente precisa ter a responsabilidade e deixar para as gerações futuras condições para que elas possam sobreviver. Então, eu acho que num primeiro momento é aquilo que é possível e a gente tem que dizer que já é um grande avanço. Bom, você tem dois desafios aqui pela frente. O primeiro deles é fazer essa 40ª Expo Ingá, tratar da sua sucessão. Você tem o último ano da sua gestão. E como é que está isso dentro da Rural? Bom, nós temos isso de forma muito tranquila. Eu finalizo a minha gestão em final de agosto, né? Nós temos aí uma nova diretoria que assumirá. A princípio, num primeiro momento, isso é uma questão de interesse da entidade, né, a se manter aquilo que vem sendo feito, até porque nós não fizemos uma administração individualizada, né, nós traçamos metas, assumimos por 2 anos, reassumimos mais 2, né, fomos reeleitos, eu juntamente com a minha diretoria, e nós entendemos que a sucessão da entidade ela deva ocorrer da forma mais tranquila possível, porque eu acho que é importante para a entidade e para o trabalho que vem sendo desenvolvido. O estatuto da entidade permite mais uma reeleição? Não, não permite. Nós então podemos... você não é candidata? Não, de forma nenhuma, e até porque entendo que é o momento de se mudar, até para dar uma oxigenada, buscar ideias novas, aquilo que foi importante, quem me suceder, entender que para a entidade o trabalho é bom, então deve dar continuidade, mas também tem que vir outras pessoas com ideias novas, né, incorporar, incrementar e inovar. Então, eu acho que isso deve acontecer, no nosso entendimento, de forma tranquila. Quer dizer, você vai chegando aí ao final do seu mandato, está achando que está com a consciência tranquila e ter feito o melhor possível dentro dos 4 anos que você teve, né? Não fiz assim, claro que a gente não fez tudo que podia. Que queria, né? Exatamente, mas dentro do compromisso, daquilo que é possível, porque eu acho que cada gestor de uma entidade, ele tem suas dificuldades. A gente tem, estar aqui falando com você é muito bacana, mas o dia a dia, né, o fazer a coisa acontecer, viabilizar muitas situações, elas demandam de empenho, de dedicação, e isso é uma coisa que a gente precisa
precisa ter assim muita firmeza, nem tudo é flores. Então eu acho assim, terminarei a minha gestão com a sensação de dever cumprido, sim, claro que não entendendo que fiz tudo que gostaria de ter feito, mas fiz o que certamente era possível. Foi possível. Bom, e aí tem um problemão para o ano que vem, né? O ano que vem a sociedade rural tem um enorme desafio pela frente, que é renovar o seu contrato de comodato, né, daquele patrimônio todo, né, daquela área que hoje é uma área do município, que foi edificada basicamente pela rural. Tem algumas coisas que o município fez ali também, mas basicamente quem construiu aquilo tudo foi a sociedade rural, né? E essa negociação vai ser uma negociação que vai ser difícil, né? Como é que vocês estão tratando isso internamente? Bom, nós temos aí a clareza, né, da responsabilidade da sociedade rural por ter a concessão do espaço do Parque de Exposições de Maringá. Esse espaço foi cedido pela Companhia Melhoramentos ao município com a finalidade específica do Parque Pioneiros, tanto é que foi hoje o parque leva o nome do seu Francisco Feio Ribeiro, que é um pioneiro de Maringá. A sociedade rural, ela foi fundada, né, ela foi criada com a finalidade específica de gerir o parque de exposições, né, o parque é um pouquinho mais velho que a sociedade rural. E assim, na minha visão, né, eu entendo que ao longo desses 33 anos, a sociedade rural ela cumpriu o seu papel. Edificou uma das principais estruturas físicas, né, da cidade hoje, que é o parque com a arena coberta, o pavilhão de indústria e comércio, um outro centro de eventos com 2.000 metros quadrados, reestruturou e praticamente criou, né, toda a infraestrutura para recebimento de animais durante as feiras, a própria manutenção. Hoje nós temos animais lá dentro do parque que exercem essa função da ecoterapia e outras funções de competições, a infraestrutura que nós temos para capacitação, os próprios núcleos, né, que fazem parte também, alguns inclusive de fundação junto com a rural. A gente tem um entendimento de que a sociedade rural, isso é tratado, nós temos essa ciência do compromisso de discutir isso ano que vem. Não estará mais na minha gestão, mas internamente a gente sempre que possível, nós tratamos desse assunto. A sociedade rural é relativamente ciente, né, dos compromissos e certamente no momento oportuno isso será discutido com o município e com a sociedade rural. De modo geral, é difícil de saber, né, se a área valorizou porque o município foi para lá ou se o município cresceu para aquele lado porque tinha rural ali, né? Isso é uma coisa que é uma daqueles desafios, né, do ovo e da galinha, né, quem veio primeiro. O fato é que hoje aquela área é uma área extremamente valorizada, encravada no município, e a rural vem fazendo aí um trabalho muito interessante ao longo da sua história, né? São 40 anos aí de empenho utilizando aquela área de uma maneira que tem dado retorno para a sociedade. Existe alguma pretensão aí de adquirir aquela área, por exemplo? Se eventualmente tiver aí uma proposta dessa, passe a fazer parte das soluções a serem analisadas, porque vai ter caixa para isso, porque vai custar uma fortuna, né? Olha, nós, como a área ela tem na sua base de contrato, né, que quando a Companhia Melhoramento repassou ao município com finalidade específica e cláusula de reversão, se mudar a finalidade, então num primeiro momento a gente não entende, primeiro, que o município não poderia vender a área porque ela tem uma finalidade específica. Não para outro, mas poderia vender para a própria rural. Eu não acredito, é óbvio que assim, se você pensar isso como especulação imobiliária, é uma coisa, né? Dentro da finalidade que ela exerce. Eu só queria, assim, lembrar também que a gente anda o Brasil, né, todo em relação a feiras agropecuárias. A maioria dos parques hoje, eles acabam ficando meio dentro da cidade porque as cidades crescem. E serve como uma alavanca de exatamente. crescimento, né? Então, acaba, se vocês tiverem a oportunidade, quem está na região do Parque de Exposição, o que se fatura na época da feira, as pessoas se utilizam dos seus espaços ali, ou para montar um negocinho, ou para colocar um carro para estacionar. Existe um aquecimento do mercado, né, de um modo geral ali em volta. E assim, isso a gente fala de feira, visibilidade, né? E de visibilidade. Então, assim,
assim, nós ficamos muito tranquilos. Eu acho que no momento oportuno, tanto a sociedade rural como o município, quem estiver gerindo o município e a sociedade rural, eu acho que deve-se ter, a gente tem como expressar certamente a importância do trabalho que é desenvolvido, lembrando que dentro dessas ações da Rural hoje, nós temos não só a feira que nós abrimos, né, o ano passado, 2 dias de portão aberto, onde nós tivemos aí 73 toneladas de alimentos arrecadados, mais de 35 mil peças também arrecadadas, produtos de higiene pessoal, repassando essas entidades assistenciais e constantemente a gente faz ações para beneficiar essas entidades. Então, eu acredito que no âmbito geral da importância do agronegócio que se tem para o município de Maringá e das ações como um todo, eu acho que a gente exerce a função e dá o retorno do nosso compromisso com o município. Então, mais uma vez, deixo claro que eu acho que no momento certo a sociedade rural e o município certamente irão conversar de forma civilizada para buscar a melhor solução. Olha, eu não vou deixar o programa terminar sem lhe fazer uma pergunta. O seu nome tem sido muito ventilado, tem sido muito falado, até pelo desempenho do seu trabalho nesses 2 mandatos na frente da Rural. O seu nome já tem sido especulado numa eventual candidatura para prefeito ou para vice-prefeita, agora já em 2012. E na sua cabeça, no seu coração, o que tem? Você tem algum interesse nisso? Olha, realmente o que você está falando é fato, né? A gente tem aí a procura, sem dúvida, né, para um posicionamento político partidário. Eu sempre que vou, não só no seu programa aqui, mas nos programas que sou perguntado, relembro a todos que exerço o cargo de presidente da Rural. Nesse momento, a gente sabe que quem exerce a política partidária está ali na movimentação, querendo fazer as alianças, enfim. E eu tenho, como faço política institucional, e eu acho que essa é a função das entidades também, né, até para a gente buscar os avanços que o setor precisa, a gente tem toda uma preocupação de que a entidade que nós estamos, o segmento que a gente atua, esteja bem. Então, eu tenho um foco muito especial, e isso quem me conhece, a nossa diretoria da Rural, os conselhos e os parceiros que conhecem, sabe desse empenho que a gente tem para que as coisas dêem certo, que o nosso compromisso assumido com a entidade, com os associados que conferiram, né, a mim o direito de estar no cargo majoritário juntamente aí com a minha diretoria, a gente está exercendo, sem dúvida, o cargo como presidente da Sociedade Rural. Nesse momento, da qual pretendo finalizar o meu mandato. Eventualmente, para uma política partidária, realmente essa é uma decisão que não cabe muitas vezes só a gente, né? Eu acho que, primeiro, a questão familiar, que a gente precisa tratar isso de forma muito especial, porque precisa se compartilhar. Na vida profissional isso não é fácil e na vida política partidária isso não é nada fácil. Eu não tenho uma preocupação muitas vezes de como as pessoas meio que exigem, né? Existe uma certa exigência e de perguntas, né? Você tem que se decidir, até porque não é aquilo que a gente busca no momento. Eu estou buscando finalizar um trabalho, um planejamento que nós temos aí para executar uma boa feira e finalizar a nossa gestão. Eventualmente, numa política partidária, acho que a decisão ficaria para um outro momento, se a sociedade entender que o nome é bem-vindo, mas aí eu acho que é uma coisa que precisa ser melhor analisada. Tá bem, vocês estiveram então aqui conosco, Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Foi um prazer receber. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Muito bem, encerramos o Band Entrevista dessa semana. Final de semana que vem tem mais. Nos vemos, hein?